Senhor esteja com todos. É sempre uma alegria muito grande estar na casa do Senhor, porque mais vale um dia em sua casa do que outros 1000 em outro lugar. E em Mateus 7, de 7 a 11 fala: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. E de todas as coisas que podemos pedir ao Senhor nesta terra, o mais precioso é a sua presença. Então eu te convido a se colocar de pé nesse momento, para junto louvarmos ao Senhor. Eu te convido nesse momento a estar em oração, a estar pedindo ao Senhor a sua presença, doce presença, linda presença, tudo que nós precisamos. Peça ao Senhor, se pedirmos, Ele nos dará, Ele inundará esse lugar. Nós cremos nisso. Senhor, muito obrigada, Pai, porque a Tua palavra nos garante que quando te pedimos, o Senhor escuta as nossas orações, Pai. E o que te pedimos nessa manhã é que o Senhor inunde os nossos corações, que a Tua presença inunde as nossas vidas, Pai. Te pedimos que o Senhor venha incendiar este lugar, Pai, que possamos provar cada dia mais de quem Tu és, Pai, e ter a certeza todos os dias de que não há lugar melhor do que a Tua presença, Pai. Nós estamos sedentos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti. Nós declaramos nesta manhã a nossa dependência, Senhor, de Ti, da Tua presença. Tu és lindo, Tu és maravilhoso, Tu és grande, Tu és exaltado, adorado. Nós declaramos isso nessa manhã e te pedimos, esteja conosco, inunda as nossas vidas. És bem-vindo nesse lugar, Espírito Santo, e os nossos corações são o Teu altar. Esteja conosco, entregamos o nosso louvor em nome de Jesus, amém. Continue adorando ao Senhor, declarando que estamos sedentos dEle, que precisamos dEle, que o nosso coração é o seu altar. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Queremos a Tua glória contemplar, Senhor. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração
Ti seja dada toda honra, toda glória, pois Teu é o poder, Senhor. É isso que nós declaramos nessa manhã. Declare, Te damos honra. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Te damos honra, Te damos glória. Obrigada, Jesus, porque Tu és a palavra que se fez carne e em Ti estava a vida e Tu és a luz dos homens. Tu és a nossa luz, Jesus. Tu tens o nome mais lindo, mais poderoso de todos. Tu és maravilhoso e por isso continuamos Te louvando e Te exaltando pela Tua beleza, pela Tua grandeza, Jesus. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de Tua glória, Cristo em Ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior Que o meu pecado. Nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. declare de todo seu coração: a morte venceste. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama
Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Vamos declarar mais uma vez: a morte venceste. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Vamos orar, meus irmãos. Busque a presença do Senhor com toda a sua fé, com toda a sua esperança, com todas as suas melhores perspectivas para o amanhã, para o futuro. Busque a presença do Senhor. Aproveite esse tempo de oração na casa do Deus vivo. Abra o seu coração diante do Senhor. Peça para que Ele venha trazer ao seu coração aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, tudo que é necessário para o seu crescimento espiritual. Diga ao Senhor que você está aqui para adorar o seu nome, glorificar o seu santo nome. Diga que você tem colocado sobre o Senhor Jesus as suas ansiedades, tem colocado sobre Jesus as suas dores, as suas lágrimas, as suas lamentações, mas tem colocado também sobre a pessoa, sob o nome poderoso de Jesus, a sua esperança, para que Ele possa agir na sua vida, como somente Ele pode agir. Nós te adoramos, Senhor, na beleza da Tua santidade, glorificamos o Teu santo nome. Para isso estamos aqui nesta manhã, Senhor, para Te adorar, para agradecer as Tuas bênçãos, os Teus cuidados, ó Pai, e dizer em alto e bom som que o Senhor é o nosso Deus amado. Te adoramos, Senhor, glorificamos o Teu nome, em qualquer circunstância, em qualquer situação, ó Pai. Nós te louvamos, nós te adoramos, ó Pai. Somos Teus filhos amados, sentimos isso sempre, Pai. Pai, abençoa todos que aqui estão, aqueles que estão nos assistindo também, Senhor, através da transmissão pelo YouTube, Senhor, abençoa também muitos reunidos que não puderam estar conosco nesse momento. Abençoa os queridos irmãos e irmãs. Ó Pai, nós queremos nesse momento, através da Tua palavra, Senhor,
edificar nossas vidas espirituais. Ó, como nós precisamos da edificação, Senhor. Ó Pai, a Ti toda a honra, toda a glória. Falamos com o Senhor com toda a sinceridade da alma e do coração, ó Pai, porque sabemos que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Confiamos em tantas coisas, confiamos, ó Pai, nos médicos, confiamos nos remédios, mas, ó Pai, somente a Ti entregamos toda a nossa vida, todo o nosso amanhã, todo o nosso futuro, Senhor, porque o Senhor tem verdadeiramente cuidado de nós. Te adoramos, ó Pai, e queremos, ó Pai, mais uma vez Te adorar agora, Te aplaudindo com toda a força, Senhor, com toda a vontade do nosso ser, Senhor. Queremos Te glorificar através do nosso corpo, Pai. Nossas mãos estão no nosso corpo, Senhor. Receba a nossa adoração, Senhor, a Ti, só o Senhor é Deus, digno de toda honra, de toda glória, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Pai. Em nome de Jesus oramos. Amém. Pode assentar, meus irmãos. Bom estar na casa do Senhor, amém, meus irmãos? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Melhor convite para receber, melhor convite para fazer. Estar na casa do Senhor. Na casa do Senhor sentimos paz no nosso coração. Estamos debaixo da proteção divina. Quando nós chegamos na casa do Senhor, né? É os filhos chegando para adorar o Pai Celestial. E ao Senhor nós vamos dar sempre toda a honra e toda a glória, em toda e qualquer situação. Eu gostaria de pedir, meus irmãos, nesse momento, os nossos visitantes para ficarem de pé, um instantinho só. Os nossos visitantes, só um instantinho, nós temos aqui, Deus abençoe a vida, tá? Ali, é da cidade, né? Não é da cidade, visitante de fora. Muito bem-vindos. Vamos aplaudir, meus irmãos, os nossos visitantes. Deus abençoe. Temos o Sebastião aqui também, aqui em frente, tá? Filho da irmã Lucinha, Deus abençoe. Vamos aplaudir também o Sebastião, já é conhecido da igreja. Temos mais alguém, meus irmãos? Eu penso que não. Aonde? Aqui, né? Temos aqui. O irmão Gessé está apontando. Deus abençoe a mãe e filha, tá? E o netinho, né? Deus abençoe, viu? Aqui a gente pode aproveitar e dizer, eles estão para morar em Friburgo. Já conseguiram a casa e apartamento ou não? Ainda não, tá? Então a gente pode aproveitar aqui, não é? E fazer uma comunicação de utilidade pública. Se alguém souber, meus irmãos, aí de um apartamento, casa para alugar, ela veio para estudar aqui na faculdade, tá? E então, se alguém tiver conhecimento, não é? Procure, não é? Ajude a procurar também, tá? Então, está aqui a mãe e filha, precisando então de uma ajuda dos irmãos aí que conhecem bem a cidade e também imobiliárias, tá bom? Então, são bem-vindas, Deus abençoe a vida das irmãs e dos irmãos. Meus irmãos, nós vamos entregar ao Senhor nossos dízimos, nossas ofertas e convidar os irmãos e irmãs que estão nos ajudando hoje pela manhã para a distribuição dos envelopes. Aquele que quiser receber, então, um envelope, não é? Levante a sua mão que os irmãos vão entregar. Oferta para missões, oferta de gratidão ao Senhor. Você pode receber um envelope e colocar a sua oferta em oração também, não é? Então nós vamos, meus irmãos, todos receberam? Penso que sim, né? Nós vamos ficar de pé, vamos cantar um louvor ao nosso Deus e nós vamos ofertar nesse momento. Nós vamos todos cantar bonito, adorando o nome do Senhor. Vamos ficar todos de pé, meus irmãos, para adorar o nome do Senhor e vamos ofertar nesse momento. Bendirei ao Senhor pra sempre, proclamarei
Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Antes da oração, meus irmãos, temos mais uma visitante que está lá atrás, Deus abençoe, né? Lá ao lado, não é? E tal. Já está cumprimentando lá, Tiago, Deus abençoe. E também, meus irmãos, comunicar que o irmão Gessé, que passou por cirurgia, está conosco, né? Louvado seja Deus, não é? Já está bem melhor, graças a Deus por isso, não é? E que continue assim melhorando, né? Também temos a irmã Luísa, a Martinha está com a Luísa, então estamos assistindo também agora pelo YouTube, né? E também vamos orar por aqueles enfermos que não podem estar conosco, mas estão conosco também, acompanhando o nosso culto. Eu quero convidar a missionária Lume para vir à frente nesse momento, para ela orar pelos enfermos. A irmã Lume vai estar viajando para o Japão, meus irmãos, aí em 13 de maio, né? 13 de maio, ela vai estar domingo pela manhã conosco, trazendo aí a sua última palavra antes de voltar para o campo, não é? Foram 5 meses, né? 6 meses. 5 meses aqui no Brasil, não é? Lauro e Amada, né? E a Raquel estão lá, com certeza com muita saudade, não é? E ela também, mas terá que deixar a mamãezinha aqui, não é? O coração fica bem dividido, né? Então nós vamos orar, meus irmãos, nesse momento. Ela vai orar, pedindo pelos irmãos todos que desejam oração do Senhor, quem deseja oração nessa manhã também, que a igreja esteja intercedendo pela sua vida. Nós vamos orar juntos agora e também consagrando os dízimos e as ofertas, tá? Paz e graça, irmãos. Então, oremos ao Senhor. Senhor, nós te damos graças, Senhor, por esse momento, por esse culto, Senhor, por estarmos reunidos na Tua casa, meu Senhor. Ó Senhor, Tu conheces cada um aqui presente, Tu conheces aqueles que estão online também, Senhor. Tu conheces, Senhor, a necessidade de cada um, meu Senhor. Nós te pedimos a Tua bênção, Senhor, que Tu possas estar restaurando, restabelecendo, ajudando, Senhor, em todas as necessidades dos Teus filhos, meu Senhor. Abençoa a Tua casa, Senhor. Abençoa os dízimos, Senhor, abençoa as ofertas. Meu Senhor, que as pessoas que vão fazer uso, Senhor, dessa oferta, desses dízimos, Senhor, use de sabedoria, Senhor, abençoando a casa do Senhor, abençoando as pessoas, Senhor, abençoando a Tua cidade, meu Senhor, abençoa, Senhor, esta igreja, Senhor, abençoa, Senhor, os líderes da Tua igreja, Senhor, que eles tenham sempre sabedoria, Senhor, para lidar, Senhor, com as necessidades, sejam vasos usados, Senhor, para abençoar outros, Senhor. No reino de Deus, Senhor, é que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Podem sentar, meus irmãos. Meus irmãos, vou pedindo de imediato aos irmãos para abrirem as suas Bíblias no livro de Jonas. Como é um livro dos profetas menores, não é muito fácil encontrar, mas vou dar aqui uma direção aos irmãos, aqueles que estão começando a manusear a Bíblia de pouco tempo para cá, mais ou menos aí próximo à página 1107, você vai encontrar o livro de Jonas. Pode não ser exatamente a mesma numeração, mas próxima com certeza, porque cada versão, né, tem letra maior ou menor e usa mais ou menos páginas, mas você vai encontrar aí próximo à página 1107, não é, o livro de Jonas.
Se você não for procurar pelas páginas, você pode começar em Mateus e voltar um pouco e encontrar o livro de Jonas. Então, dando esse tempo para os irmãos, não é? Para encontrarem, e vamos aí fazer, não é? Uma sondagem para ver se os irmãos já encontraram. Quem encontrou, diga amém. Muito bem, eu acho que todos encontraram, até um ou outro, né? Vamos dar um tempo, porque é muito importante, meus irmãos, nós vamos estudar esse livro hoje, e por isso estamos começando em bom tempo, não é? Para podermos tratar, não é? Com bastante fidelidade, bastante responsabilidade, compromisso com a palavra do Senhor, para conhecermos um pouco mais sobre a vida de Jonas, o profeta Jonas, e conhecer um pouco também desse livro. Nós vamos aproveitar, meus irmãos, para, enquanto pregarmos, estaremos também trazendo, não é, a parte bíblica, não é, mais fiel à sua interpretação, quem sabe até desfazendo alguns, não preconceitos, mas alguns conceitos, né, que não são muito corretos a respeito de Jonas. Então, nós queremos trazer o estudo nesta manhã sobre, não é, o crescimento através das tempestades da vida. Este é o nosso tema. É o nosso tema anual, não é? O crescimento é o tema anual, crescimento na vida cristã. E para esta minissérie de 4 mensagens sobre as tempestades da vida, nós estamos trazendo esse título geral para esses 4 estudos, o crescimento através das tempestades da vida. Aparece lá em cima, não é? Na tarjeta em cor azul, e nós temos o tema para hoje, o profeta Jonas e a tormenta da rebeldia. A tormenta da rebeldia do próprio Jonas. E por isso, então, ele experimentou uma tormenta terrível na sua vida. Ele foi a razão dessa tormenta, não é? Meus irmãos, nós temos, para introduzir o assunto de hoje, uma pergunta que nós fizemos em todos os estudos até o presente momento. Vamos concluir hoje à noite. O porquê das tempestades e provações. O porquê das tempestades e provações. Elas podem ser externas, como uma tempestade que acontece, uma tormenta, não é? Aqui em Friburgo nós já tivemos uma terrível, não é? Tempestade, tormenta, enchente, não é? Talvez a maior natural do país. Então a gente sabe muito bem o que é isso, uma tormenta externa. Às vezes a tormenta externa traz tormenta interna também, mas há tormentas na nossa vida que são somente internas, estão conosco, ficam conosco, e a gente precisa ter o nosso Senhor no barco da nossa vida para nos socorrer e nos ajudar. Coitado daquele que não tem o Senhor Jesus para esses momentos de tormentas internas. Mas são muitos os porquês, meus irmãos. Vou citar alguns, não é? E também motivos para as tormentas. Algumas são provocadas por Deus. Alguém pode se espantar, sim. A de hoje, provocada por Deus. As que nós vimos no domingo passado, as 2 tormentas onde Jesus estava presente, provocadas, não é? Por Deus, para testar, para provar, não é? Os seus discípulos, para ver se eles haviam aprendido a lição da fé dada pelo Senhor Jesus Cristo poucos instantes antes das tormentas. Nós temos
tormentas também provocadas pelo inimigo. O inimigo provoca tormentas, sim, mas sempre com a permissão divina. Sempre com a permissão divina, e nessa permissão do Senhor, o Senhor estará nos testando, nos provando também. Mas o Senhor dá autorização para o inimigo, como fez também com Jó no Velho Testamento, não é? Quando o inimigo provocou o Senhor a respeito, de Jó, da retidão de Jó, dizendo que ele era reto porque ele era bem tratado por Deus, ele era rico, tinha tudo, né? Então Deus, você pode então provocar a tormenta na vida dele, só não toque na sua vida, e o diabo fez, mas com a permissão do Senhor. Nós temos também, meus irmãos, as tempestades naturais que vêm sobre todas as pessoas, sobre crentes, não crentes, cristãos, não cristãos, evangélicos, não evangélicos, vem sobre todos, não é? E há também, meus irmãos, aquelas provocadas por nós mesmos. Tempestades provocadas por nós mesmos, além também das reações da natureza aos males feitos a ela pelos seres humanos. São os problemas ecológicos, não é? E estamos todos sofrendo, no mundo todo, não é? Por alguns países que estão provocando a natureza a essas reações. Então a gente vê que a origem das tempestades e das tormentas da vida são, no mínimo, por 5 fatores, não é, que vêm provocar esta tempestade. Aqui, meus irmãos, diante do livro de Jonas, nós temos essa tempestade provocada por Deus. Todos conhecem bem a história, nós vamos ler alguns trechos aqui para recordar alguns, mas foi uma tempestade 100% literalmente provocada por Deus. Provocada por Deus. O texto é muito claro a respeito disto. Deus é soberano para provocar as tempestades que Ele quiser, meus irmãos. E sempre quando Deus provoca uma tempestade, uma ventania, provoca uma tormenta, o Senhor tem um objetivo naquilo. O Senhor tem um objetivo. E a gente precisa estar caminhando muito perto do Senhor para entendermos nessa comunhão com Deus, não é, o porquê da tempestade. A gente estará aprendendo uma lição, a gente estará crescendo, a gente estará amadurecendo, não é? E sendo testado por Deus. Deus tem o direito, como mestre do nosso ensino religioso, como mestre da nossa vida espiritual, Ele tem o direito de nos testar, como acontece em qualquer curso. A lição é dada, depois tem que ver se o aluno aprendeu através de um teste. E assim nós somos testados diante do nosso Deus. Vamos ler, meus irmãos, então o trecho, e nós vamos aqui dar uma repassada, pensando alguns trechos, para termos assim o contexto do livro todo na nossa mente. Jonas, capítulo 1, os irmãos todos encontraram agora, meus irmãos? Sim, amém? 100%? Muito bem. Eu dei bastante tempo, né, meus irmãos? Tá? Se alguém está ainda precisando, não é? Peça ajuda, né, aos universitários que estão espalhados por aí, em todo lugar, tá bom? Mas eu creio que todos já encontraram. Vamos lá então, meus irmãos. É muito importante que você seja ligado aqui acompanhando, tá bem? Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo... Eu vou dar uma paradinha aqui, meus irmãos, tá? Talvez uns 4 minutos ou 5, mas é importante para tirar da mente de algumas pessoas que, em razão do fato que nós vamos ler, eu estou dizendo do fato que nós vamos ler mais à frente, quando Jonas
ele é engolido por um grande peixe. Há pessoas que acham que isso aí não está certo, isso aí foi jogado, não é? Há algum exagero, ou seja, não é verdade. E a partir desse fato, por falta de fé, para entender e compreender e assimilar isto, então as pessoas começam a desconfiar, a duvidar da própria pessoa da existência de Jonas. E eu quero provar aqui diante da igreja que Jonas verdadeiramente foi um profeta. E, meus irmãos, ele não aparece somente aqui no livro de Jonas. Não é somente aqui que nós lemos Jonas. Porque alguns dizem que Jó, por exemplo, aquele que perdeu tudo, aquele que me referi há pouco, que Deus permitiu que Satanás armasse, levantasse uma tempestade na vida dele, em todos os sentidos. Então, meus irmãos, alguns dizem que Jó é um livro que não é real, que não é real. Alguns têm esse pensamento, inclusive teólogos, não é? Faz uma distinção, livro sim, mas Jó não é um livro porque aquela tempestade toda. Então são aquelas pessoas que estudam a palavra sem usar o instrumental da fé. Então a gente não pode ler a Bíblia sem fé. Eu creio na inerrância da Bíblia e creio que a Bíblia toda é verdadeira, amém, meus irmãos? E assim eu leio de Gênesis ao Apocalipse, amém, meus irmãos? Então, é muito importante, meus irmãos, entendermos a veracidade, não é, da pessoa de Jonas. Então, está aqui no início. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. E o Senhor fala com ele depois. Filho de Amitai, meus irmãos. Jonas quer dizer pomba, no hebraico. Amitai, o seu pai, no hebraico também, quer dizer verdadeiro. Eram hebreus e o hebreu era temente a Deus. Pelos nomes aqui dos filhos, meus irmãos, também a gente pode perceber que era dado um significado. Pomba, não é? Significava paz, e Amitai, verdadeiro. Então, era de uma boa família. Ele era natural de Gat-Efer, pequena aldeia de Zebulon, Galileia, hoje chamada El-Meshade. Então, ele tinha família, ele morava em uma cidade conhecida, não era uma aldeia da Galileia, e até hoje essa cidade existe, mas já com outro nome. Isso, meus irmãos, para mostrar que não estamos tratando de nenhuma lenda. Temos outras passagens, eu vou ler rapidinho essas passagens, irmãos, anotem, por favor, se alguém devia falar para você que Jonas, não é? Essa história do grande peixe, ou baleia, como dizem e tal, isso aí é difícil de entender. Ele, então, começa a trazer um entendimento negativo para o livro como um todo e para a pessoa de Jonas também. Segundo livro de Reis, 14, abra a sua Bíblia e vamos conferir, meus irmãos, uma outra passagem em que ele atuou como profeta, pois era profeta. Então, Jonas não se subscreve somente ao contexto do livro de Jonas, mas ele atuou em outros momentos também. Segundo o livro dos Reis, no capítulo 14, ele deu uma profecia tremenda, meus irmãos, para o povo de Israel, que a gente está até hoje também vendo Israel sofrendo por questões dos limites da sua terra, não é? Aqui, a palavra de Jonas, segundo Reis 14, e nós vamos ler aqui, meus irmãos, no verso 25 em diante. Você pode anotar esse trecho para mostrar que Jonas já deu uma profecia para Israel. Restabeleceu ele os limites de Israel,
desde a entrada de Amate até ao mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gate-Efer. Está claro, meus irmãos? Olha só, diz aqui o nome de Jonas, o nome do seu pai e também da sua cidade. Para que não fique dúvida, aqui no livro dos Reis foi então feito esta palavra, escrita essa palavra, para entendermos que era um profeta de Deus, já usado pelo Senhor, um homem conhecido, vocacionado por Deus para essa tarefa. Então, nós temos também, meus irmãos, aqui em Mateus, no capítulo 12, o próprio Senhor Jesus Cristo, confirmando, citando a palavra dele, não é? Honrando, se nem precisasse da honra, mas Jesus citou Jonas, meus irmãos, e é Jesus, que é todo verdade, ele é a verdade, o caminho, a vida, e ele não citaria alguma coisa que não fosse totalmente verdade. Então diz aqui o sinal de Jonas. Capítulo 12, verso 39. Jesus, porém respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior que Jonas. Muito claro esse trecho, meus irmãos, para a nossa visão nesse momento. Temos ainda outra passagem, que está bem pertinho, Mateus 16:4. Você pode ler, que nós podemos. Verso 4, o que nós podemos aprender aqui. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Olha a importância, meus irmãos, que o próprio Senhor Jesus, não é, usa a pessoa, usa também a palavra de Jonas. E aqui Jesus pode estar se referindo, meus irmãos, aos 3 dias e 3 noites que passou no ventre do grande peixe, como também da sua mensagem de arrependimento para o povo de Nínive. Também aqui o assunto é sobre arrependimento, não é? Voltemos então para Jonas, meus irmãos. O livro é pequeno, temos uma só história, mas no final nós temos a grande compaixão de Deus, é o que importa mais nesse livro de Jonas. Depois de vermos quem era Jonas, meus irmãos, nós vamos ver agora um ponto que fala a respeito do nosso título, né? Onde nós vimos o profeta Jonas e a tormenta da rebeldia dele. Um profeta que desobedeceu ao Senhor. Ele desobedeceu verdadeiramente ao Senhor. Aqui está, meus irmãos, depois do Senhor chamar a Jonas, filho de Amitai, dizendo, que diz o Senhor: dispõe-te, ou seja, prepara-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Olha só, meus irmãos, verso 3. Jonas se dispôs, ou seja, Jonas se preparou, mas não foi para fazer o que Deus falou, mas para fugir da presença do Senhor. Para onde, meus irmãos? Eu acho que os irmãos estão com a Bíblia aberta, onde eu estou também, né? Para
Tarsis. Olha, guardem bem esse nome aí, tá? Ele se preparou sim, não é? Prontinho, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, ou Jope, não é? Alguns chamam Jope ou Jope, você fica à vontade. Achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Meus irmãos, o que é que nós vemos aqui, meus irmãos? Nós vemos que esse servo de Deus, ele, por não querer ir pregar em Nínive, ele decidiu, meus irmãos, e não sei se o profeta pode decidir por si próprio, não é? Quando há uma vontade expressa do Senhor, ele então decide sair, fazer uma longa viagem para o lugar mais distante que ele poderia ir naquele tempo. Nós vamos ver isso aqui um pouquinho mais à frente. É interessante, meus irmãos, que essa rebeldia de Jonas tinha algumas razões, é verdade, mas não justificavam diante de Deus. Ordem do Senhor é ordem do Senhor, amém, meus irmãos? Ordem do Senhor é ordem do Senhor. A gente pode nadar num oceano de razões, mas a vontade do Senhor é superior à nossa vontade. E ele tinha lá os seus conflitos, meus irmãos, a respeito disso. E por isso, Jonas pode ser considerado um profeta rebelde, um profeta desobediente. Pode sim. Nós temos a palavra do Senhor Elias, meus irmãos, que alguns podem chamar de o profeta do Carmelo, mas que teve depressão. Nós temos Jeremias, que é o profeta chorão, de vez em quando, ele chorava e chorava demais. Não era toda hora, mas ele chorava. Profeta chorão. Fez um ministério maravilhoso mesmo chorando. Amós, o profeta boiadeiro, não é? Ele veio de trás, não é? Do cuidado lá com o gado. Temos Oséias, que é o profeta da injustiça social, e Jonas, o profeta rebelde. Podemos dar um nome por característica de trabalho ou de personalidade de qualquer profeta. Cada um tem seu jeito, cada um tem seu estilo. Mas Jonas, meus irmãos, era um profeta em crise. Era um profeta em crise. Elias, o grande Elias, não teve depressão? Teve depressão. Ele estava em crise. É interessante que Deus não joga fora um servo, um profeta, só porque está num momento mal na sua vida, emocional, de saúde, qualquer que seja. Deus não joga fora, Deus vai trabalhar para restabelecê-lo. E aqui, meus irmãos, ele tinha uma crise que era muito pessoal contra o povo de Nínive. Ele tinha egoísmo com a sua salvação e não queria compartilhar com um povo sanguinário como os ninivitas. Diziam, meus irmãos, os historiadores, que Nínive era uma cidade tão sanguinária que cortava orelhas, narizes, lábios, cortava os dedos, as mãos, e fazia montanhas de cabeças dos escravos que não obedeciam às suas normas, não é? Dos grandes senhores. Então, era uma cidade sanguinária. E Jonas não queria pregar lá, meus irmãos. Aí está um grande preconceito mesmo, um grande preconceito. Era um exclusivismo nacional na vida dele, de não querer pregar. Ora, se no tempo de Jesus, alguns discípulos demoraram para compreender que o evangelho era para os gentios também, não quiseram pregar, não é? Nós vimos Pedro como reagiu à pregação, não é? Até aquela experiência na casa de Cornélio. Jonas, que viveu aproximadamente 600 anos antes de Cristo, imagine, bem antes, tinha o seu preconceito também contra pregar para outros povos, ainda mais para os ninivitas. Então ele reagiu a esta chamada do Senhor.
E a gente fica pensando, nos dias de hoje, meus irmãos, como nós estamos com a nossa salvação, estamos bem, aleluia, glória a Deus, né? Que bom, né? Estamos salvos, né? Mas alguns colocam, meus irmãos, a sua salvação como uma apólice de seguro. Põe na gaveta e fecha, eu estou salvo, estou seguro. Aquela apólice bem escondida, né? Não fala da salvação para ninguém, não anuncia para ninguém, essa pessoa não tem jeito não. Eu não vou pregar para argentino, porque argentino tem essa complicação de futebol, argentino e brasileiro, deixa argentino para lá. Eu não vou pregar para, meus irmãos, exclusivismo nacional, tem muito disso, tem muito disso. E muitas terras estão sem um profeta, um missionário, por exclusivismo nacional, não vou para aquela terra. Então, a gente pode entender, meus irmãos, entender apenas, mas não concordar com Jonas de não ter ido para Nínive por esse exclusivismo nacional e pelo seu egoísmo como um judeu. Terceiro ponto, meus irmãos, para a gente prosseguir aqui na nossa reflexão, Jonas não foi pregar, meus irmãos, também, porque sabia que Deus era e é misericordioso e que poderia perdoar uma nação que ele, Jonas, não amava, inclusive detestava, por ser uma cidade sanguinária. Então ele pensava, eu vou pregar naquela cidade, aquela cidade não merece as boas novas da salvação, aquela cidade não merece porque é uma cidade sanguinária. Eu não vou pregar, eu não vou gastar meu tempo, gastar minha saúde, gastar minhas pernas caminhando para lá e para cá, porque é uma cidade grande de 120 mil habitantes, 3 dias para percorrer a cidade toda. Era uma cidade muito grande naquele tempo, era a capital lá da Síria e da Babilônia, era muito grande, muito trabalho para pregar a quem não merece. Olha só a mentalidade, Jonas teve essa mentalidade. E não quis pregar, porque ele sabia que o seu Deus era bem diferente dele, no sentido da compaixão. Ele sabia que se aquela cidade chegasse a se converter e se arrepender, Deus iria perdoar. E não queria que Deus perdoasse aquele povo, que aquele povo não merecia a palavra do Senhor. Então, meus irmãos, nós podemos ver exatamente isso expresso nessa palavra mais adiante para o Senhor, que a gente vai antecipar essa leitura aqui, mas para mostrar que ele não queria ir. Exclusivismo nacionalista, egoísmo com a palavra e também por saber que Deus misericordiosamente iria perdoar aquele povo. Ele não queria isto. Ele diz aqui, ó, 4:1, com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Então está aqui, meus irmãos, com as próprias palavras dele. Depois que ele saiu, né, de dentro do grande peixe, não é, e foi pregar segundo a vontade do Senhor, mas ele falou para Deus o motivo de não ter ido pregar para Nínive, porque ele não queria aquele povo convertido e transformado, mas sabia que Deus, na sua misericórdia, iria perdoar aquele povo, porque Deus é tardio-se em irar-se, e o Senhor perdoa todas as pessoas. Então, meus irmãos, vamos para mais um passinho aqui, para mais um ponto, no nosso entendimento aqui, dessa reflexão. Aqui, meus irmãos, esse ponto é muito importante, esse ponto é um dos pontos em que algumas pessoas têm um pensamento, não vamos dizer errado, meus irmãos, mas não completamente literal, conforme a apresentação da palavra de Deus. Nós lemos aqui, meus irmãos,
Para todo fugitivo de Deus, o diabo sempre tem um navio preparado para Tarsis. Para todo o fugitivo de Deus, o diabo sempre tem um navio preparado para Tarsis. Não, Deus, eu não vou, não quero essa tarefa, não vou fazer, não quero, e você não vai, e vai ficar ali, nada vai acontecer. Não, você vai perceber que logo o inimigo vai dar uma ideia para você, vai preparar alguma coisa para você se afastar mais ainda de Deus. E o texto está muito claro, meus irmãos, isso aqui é muito importante para o nosso entendimento, né? Quando Jonas, no verso 3, se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Ele quis ir para um lugar distante de Nínive, o mais distante possível. E estaria dessa forma também fugindo da presença do Senhor. Ó, como o inimigo cega as pessoas, como fugir da presença do Senhor. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Mas, meus irmãos, o texto diz acima que ele já queria fugir para Tarsis. Porque alguns dizem, meus irmãos, que aquele navio foi uma saída ocasional para ele. Ele desceu para o porto e chegou lá, não é? Querendo ir para qualquer lugar. Havia um navio de Tarsis, ele embarcou naquele navio, porque ele queria não ir para Nínive e ir para qualquer lugar. Não, ele queria ir para Tarsis. Por quê, meus irmãos? Porque Tarsis significava, naquele tempo, o lugar mais distante da sua terra. Era, meus irmãos, como eu quero fugir para o fim do mundo, para o lugar mais distante. Então, ele saiu para viajar para Tarsis, comprou a passagem para Tarsis, foi ao porto e embarcou para Tarsis. Isso é muito importante e precisa ficar bem claro para nós, meus irmãos. Nós temos um mapinha, meus irmãos, que eu quero apresentar para os irmãos, 2 mapinhas breves, e a gente vai procurar ver aqui, não sei se dá para... Só apagando essa luz, né? Mas eu vou tentar mostrar para os irmãos aqui. Até hoje de manhã estava funcionando, viu, meus irmãos? Tecnologia assim, né? Vou mostrar para os irmãos aqui, ó, bem aqui embaixo, tem um pontinho laranja, os irmãos estão vendo aqui? Bem aqui embaixo, tá? Tem um pontinho laranja aqui, então eu vou pedir para os irmãos imaginarem aqui que está a cidade de Jope. Eu pedi para um técnico aqui para dar uma olhadinha aqui na... Quem pode ver? Só colocar a pilha novamente para ver, dar uma avivada aí, tá? Só para ver. Tá bom. Se der, a gente vai mostrar para os irmãos. É importante isso aqui, meus irmãos. É interessante que eu estou vendo, pena que os irmãos não estão vendo o mapa que eu estou vendo, viu? Lá em cima está azulzinho o mar, está tudo perfeito, né? Aqui está muito difícil, mas deu uma melhorada, né? Melhorou. Obrigado, meus queridos. Aqui, meus irmãos, nós temos aqui o Mar Grande, né, que hoje é Mar da Galileia, tá? Desculpe, o Mar Mediterrâneo. E aqui embaixo nós temos Jope, tá? Aqui na Palestina, temos ali Jope. Nós temos também abaixo de Jope, não está no mapa, não é? Mas seria... Ah, aqui está. Os irmãos estão vendo? Muito bem, aqui, meus irmãos. Nós temos aqui Jope, tá? Essa cidade. Aqui nós temos a Palestina. Gaza fica mais ou menos por aqui. Não está nesse mapa aqui, tá? Que é a respeito das viagens de Paulo. Mas Jope está aqui. Tá? Tarso está aqui, a cidade de Tarso, onde Saulo nasceu, né? O apóstolo Paulo. E
E Nínive, que fica na Síria, fica aqui fora do mapa, que não vou mostrar agora. Eu só quero mostrar isso aqui, porque este ponto aqui não está no outro mapa. Então, eu pedi, o João pode mostrar o outro mapa para a gente ver exatamente, meus irmãos. Aqui, tá? Nós temos aqui Jope, então. A Síria, meus irmãos, está aqui, e aqui Nínive está aqui nesse ponto. Está vendo? Então, ele não queria ir para Nínive, ele poderia ir para poderia ir para Tarso, poderia ir para qualquer ilha dessa aqui, né? Temos ilha de Chipre aqui, Creta aqui, mas sabe para onde que ele foi, meus irmãos? Aqui, ó. O último ponto do Mar Grande é o Mar Mediterrâneo. Lá, o mais distante possível, para essa região toda. Esse ponto praticamente era o fim do mundo, meus irmãos, porque daqui para frente, hoje tem aqui o Estreito de Gibraltar, não é? E passando para aqui, cai, não é? Entra no Oceano Atlântico. E nenhuma embarcação daquele tempo havia ousado passar daqui para o Oceano Atlântico, há 600 anos antes de Cristo. Então ele comprou a passagem, meus irmãos, não somente para um lugar, mas para o lugar mais distante, para o fim do mundo, para longe da cidade de Nínive. Aqui, então, meus irmãos, esta apresentação para os irmãos, para entender que foi da sua vontade viajar para longe da vontade de Deus. Obrigado, queridos. Tá? Posso devolver se precisar, tá? Tá bom? Então, vamos prosseguir, meus irmãos, aqui na nossa leitura. Visto, meus irmãos, esse ponto, que é importante, não é? É um homem que quis fugir da presença do Senhor, rebelde, desobedeceu, era profeta, sim, era profeta, já vimos que era profeta, e já tinha sido muito útil no serviço do Senhor. Mas o que aconteceu, meus irmãos? Ele pagou a passagem, né, e desceu para Jope. Agora vem a vontade do Senhor, meus irmãos, uma vontade, não é, disciplinadora. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Para os irmãos terem certeza de que Deus também pode levantar tormentas e tempestades, os irmãos vão ler comigo. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Vamos lá? Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Deus pode, tem soberania para fazer e tem domínio sobre a natureza, porque Ele é o Criador de todas as coisas. E fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus. Eles tinham seus deuses lá e começaram a clamar porque o medo havia tomado conta. E lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Olha o comportamento, meus irmãos, do servo do Senhor. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Dormia profundamente. Os marinheiros clamando, sem saber por que havia aquela tormenta. Jonas, que havia descido a Jope, agora desce para o navio. O servo que foge do Senhor está cada vez descendo mais na sua vida e muitas vezes não vai nem percebendo isso que acontece. Então nós temos, meus irmãos, a tormenta e o encapelado mar é esse momento que nós estamos lendo aqui. O coração rebelde, meus irmãos, alimenta a tempestade. Um coração rebelde alimenta a tempestade. A pessoa já está na tempestade, e o coração rebelde, desobediente, que não aceita a vontade do Senhor, alimenta a própria tempestade. Isso é o que se chama, meus irmãos, realimentação. Você está botando gasolina na própria tempestade. Nossa postura tem que ser uma postura cada vez mais firme de confiança em Deus, de confiança no Senhor. Mas o servo do Senhor, meus irmãos, estava como que num sono profundo, sono da rebeldia,
sono da rebeldia, e estava agora no fundo, embaixo, deixando as pessoas lutarem sozinhas. E meus irmãos, certamente ele sabia o porquê daquela tormenta, certamente ele sabia o porquê, mas o seu sono, pensando que ele havia vencido, não é? Pensando que havia enganado ao Senhor, ele dormia aquele sono. Meus irmãos, como é que nós podemos ver um profeta numa situação desta, dormindo enquanto todos lutavam pela sua própria vida? Mas diz a palavra, meus irmãos, que aproximou-se dele o mestre do navio, e vendo todos correndo, gritando, apavorados, e ele dormindo, alguma coisa esquisita nisso tudo. O mestre então se aproxima e diz: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, você deve ter algum Deus. Talvez assim cesse, esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Só podia ser, meus irmãos. Interessante, meus irmãos, que Deus está em todas as coisas quando Deus é soberano e quer mostrar alguma coisa. Aí, meus irmãos, naquele momento, não foi por acaso também que a sorte recaiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, de onde vens, qual é a tua terra, e de que povo és tu? Quantas perguntas, meus irmãos. Eu acho que quando ele abria a boca para responder uma pergunta, já vinha outra, ele guardava. Quando ele abria a boca para responder uma, era uma artilharia, né? Metralhadora de perguntas, porque a sorte recaiu sobre ele. Os homens, na sua consciência, entenderam que não havia outro, era ele mesmo. Então foram com todo tipo de pergunta. Mas percebam, meus irmãos, que os homens não eram maus, porque ele respondeu, não é? E diz: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Meus irmãos, disse tudo para os homens. É o meu Deus, eu criou todas as coisas, que fez o mar e a terra. Se teu Deus fez o mar e a terra, ele tem capacidade, ele pode aplacar as ondas do mar, ele pode fazer cessar o vento. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele havia declarado. Naquele momento daquela sucessão de perguntas, não é? Ele declarou que ele era o motivo daquela tormenta toda. E os homens: por que você fez isto? Por que você fez isso? Como se dissesse: você não conhece o poder do seu Deus? Como você pode fugir do seu Deus dessa maneira? Como pode ter ficado dormindo? E meus irmãos, ele sugere então aos homens a solução. Sugere aos homens a solução. Então, depois ele diz: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Meus irmãos, que reconhecimento triste, né? Eu sei que por minha causa veio sobre vós esta grande tempestade. Coisa triste, coisa triste. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra ele. Meus irmãos, Deus que havia enviado a tempestade, estava aumentando a tempestade ainda, porque Jonas estava
sendo guardado pela sua própria teimosia, não havia respondido à expectativa de Deus para ele, nem somente a expectativa de Deus, mas a ordem de Deus, a missão de Deus para a vida dele. E ele estava naquela condição, e o vento aumentava cada vez mais. E Deus iria usar os homens agora também, para que Jonas tomasse uma atitude. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, olha o respeito dos homens a Deus. Jonas havia declarado: joguem-me ao mar e a tormenta cessará. E os homens não fizeram, tinham contemplação com ele ainda. Mas os homens, com respeito a Deus, clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem. Olha só, um homem de Deus, um profeta. E não faças cair sobre nós esse sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Eles não estavam reclamando do que Deus havia feito, eles se submeteram à vontade de Deus. Os homens, passando por tormenta, o Senhor fez tão somente o que aprouve ao Senhor fazer. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. E, meus irmãos, o problema foi lançado para fora. É como, meus irmãos, alguém que está passando muito mal e precisa aliviar aquilo que está dentro do seu estômago. Ele era o motivo de tudo aquilo, ele que está fazendo mal, quando deveria ser uma bênção, estava sendo maldição. Mas, meus irmãos, diz que cessou imediatamente o mar a sua fúria. Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Os homens ali, meus irmãos, honraram a Deus, fizeram cultos ao Senhor e conheceram o poder de Deus naquele momento. E aqui diz que o Senhor enviou um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Meus irmãos, nós temos aqui esse momento em que Jonas é lançado ao mar e ele é então engolido, não é, por um grande peixe. Muitas pessoas acham, meus irmãos, que é impossível. Eu também, meus irmãos, acho impossível no sentido natural, né? E acho muito difícil porque não se tem conhecimento, não é, de pessoas que ficaram 3 dias e 3 noites no interior de um peixe e voltaram à vida. Mas, meus irmãos, nós estamos aqui diante de milagre, diante de vontade de Deus. E se você não ler a Bíblia com fé, você pode tropeçar em algumas coisas. Por que que eu creio, meus irmãos? Porque estou exercitando a minha fé. E creio mesmo. Não é? Mesmo que seja naturalmente impossível, porque não é coisa rotineira. Não é coisa rotineira. Não se tem testemunho de pescadores a toda hora, né? A toda hora, em cada pescaria, um colega é engolido por um peixe e eles se encontram 3, 4 dias depois. Mas, meus irmãos, só para a gente ver dentro de coisas e livramentos inexplicáveis do ponto de vista natural, nós temos terremotos onde prédios inteiros caem, todos os andares, todas as lajes caem umas sobre outras. Há buscas por 1 semana com cachorros, há buscas por 2 semanas, há buscas por 3 semanas. Toda a equipe de bombeiros vai para casa, sai nas manchetes, não há nenhum sobrevivente mais. Declaração. Eles esperam o máximo para dar essa notícia, porque quer ter certeza absoluta. Com 3 semanas, sem comer, sem beber água, confinados a pequenos espaços que fazem uma bolha de ar, e depois encontra uma pessoa lá.
às vezes até bebezinhos, meus irmãos, às vezes até bebezinhos. A palavra do Senhor diz que Lázaro, depois de 4 dias, ressuscitou. E nós cremos. Temos o culto da ressurreição, amém, meus irmãos? Cremos, sem dúvida alguma. Pessoas desacordadas por décadas, em coma, por décadas, 20 anos, 25 anos, desacordados. E não sei se por teimosia ou por fé da família, ficam ali. Todos sugerem uma atitude, muitos o fazem. Eutanásia é muito comum em alguns países, na Europa principalmente, nos países nórdicos. Mas a família não sabe o que fazer, mas está deixando. Pode haver um momento. E às vezes nós somos surpreendidos com uma pessoa que estava em coma há 21, 22, 25 anos e acorda novamente para a vida. Amém, meus irmãos? Uma coisa que a gente não pode explicar, meus irmãos. Uma coisa que nós precisamos entender somente pela fé. É o que o filósofo dinamarquês Kierkegaard diz que é o salto da fé. A gente vai lendo, vai entendendo com a nossa razão, mas há um momento que tem que dar o passo da fé, o salto da fé. E assim que nós entendemos, Deus guardou Jonas no ventre do peixe. Deus guardou. É tão somente isso, Deus guardou. Como guardou a Lázaro, como tem guardado essas pessoas nesses estados. Então, meus irmãos, nós temos aqui no capítulo 2 a oração de Jonas. Vou ler só alguns versículos aqui rapidamente. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e Tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as Tuas ondas e as Tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos Teus olhos, tornarei porventura a ver o Teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as algas se enrolaram na minha cabeça, desci aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a Ti a minha oração no Teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Aqui uma referência, meus irmãos, aqui o próprio povo de Nínive. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Meus irmãos, nós sabemos em que praia foi vomitado o servo do Senhor. Talvez bem próximo aí de Tarso, não Tarsis, mas Tarso, em ali um porto, Tiro, Sidom, talvez, mais próximo de Nínive, para ele pregar. O resultado, meus irmãos, de tudo, nós temos no capítulo 3. Jonas prega em Nínive. Tá? Qual o resultado disso tudo? A tormenta, o grande peixe, o que ele passou, a disciplina do Senhor. O Senhor abalou a vida dele para que ele se lembrasse que ele era tão apenas um servo. Não é? O resultado, ele foi e pregou assim como queria, assim como havia ordenado o Senhor. Capítulo 3, verso 1. Veio, pois, a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Segunda vez a Jonas, meus irmãos. E disse a mesma coisa.
dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Meus irmãos, esse trecho é breve, não é? É bem compacto, e aqui Deus diz a mesma coisa, e Jonas, que havia rejeitado, agora faz, nesse momento, o que deveria ter feito lá atrás, antes de tomar o navio para Tarso. Agora diferente, com a lição de Deus na sua vida, não é? Ele levantou-se e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. E ele começou a pregar naquela cidade grande demais. O verso 4, no finalzinho, diz, a mensagem dele, meus irmãos, era breve, curta, mas provocou a conversão daquelas pessoas, todos os habitantes. Ainda 40 dias e Nínive será submergida. Só isso, meus irmãos, só isso. Ele tinha que ter uma mensagem muito curta para pregar caminhando onde ia. E aqui nós temos o arrependimento dos ninivitas, o que ele não queria, meus irmãos. Ele não pregou com o coração, meus irmãos. É interessante isso. Ele não pregou com a alma, não pregou com o coração, e nem ao menos, meus irmãos, desejava que a sua pregação tivesse resposta positiva. Ele não esperava, ele pregava como uma obrigação. Ele estava, meus irmãos, fazendo um frete, ele estava ali fazendo algo que não gostaria de fazer. Diz a palavra do Senhor que os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive, ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. Arrependimento real, arrependimento verdadeiro. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive. Então foi isso dito a todos, meus irmãos. Vou ler só o verso 8. O que foi proclamado, meus irmãos, para todos os moradores de Nínive? Mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Era um povo violento, precisava converter as mãos também, para deixar de praticar a violência. E no verso 10 diz, viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não os fez. Meus irmãos, a conversão, um coração contrito, afasta a mão do Senhor, quando o Senhor vem para disciplinar. Então, quando alguém se converte, ele está dizendo, oh Deus, não precisa o castigo, Deus não precisa de disciplina, eu já me converti. Na conversão deles, então Deus retirou aquela palavra a respeito daquele povo. Então, meus irmãos, nós já lemos o 4, verso 1, onde diz que o motivo, a razão de Jonas não ter ido pregar, continuava no seu coração ainda, meus irmãos. Ele não estava pronto ainda, meus irmãos, com toda aquela tormenta, com toda aquela tempestade, engolido por um peixe, e ficou em estado, meus irmãos, deplorável, no ácido do estômago do peixe. Ele ficou, meus irmãos, irreconhecível, por um tempo, com certeza. Ele passou, meus irmãos, e comeu o que se diz aí no ditado popular, o pão que o diabo amassou. Ele sofreu, padeceu, mas não se converteu à compaixão de Deus pelos perdidos. Ele pregou e ainda disse, né? Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando na minha terra, por isso me adiantei fugindo para lá. É o mesmo homem por dentro, meus irmãos. Só foi cumprir a vontade do Senhor. Daí Deus trouxe aquela experiência para ele, quando Deus fez brotar e nascer, assim como Deus faz e levanta uma tempestade, Deus pode trazer de uma semente
do chão em segundos uma planta. Isso aqui. Então Deus fez nascer uma planta, verso 6, que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça. Ele estava cansado, caminhou muito, pregou muito, falou muito, estava exausto, e o sol batendo sobre a sua cabeça. Deus preparou para ele então uma sombra gostosa, fresquinha. Ele estava ali aproveitando aquela sombra. Mas Deus, verso 8, mandou um vento calmo oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. E vem Deus, meus irmãos, e traz aqui a lição da graça e misericórdia de Deus, aquele que não muda. Deus não muda, e por isso Deus traz a sua lição de misericórdia. Está aqui, meus irmãos, no final, no verso 11, Deus repreende Jonas, quando diz aquela palavra: o Senhor é muito misericordioso, o Senhor tem muita compaixão, o Senhor, aquele povo é um povo mau, o Senhor, eu sabia que o Senhor ia perdoá-los e convertê-los, porque o Senhor é todo misericórdia. Pensa bem, meus irmãos, pregar um sermão sem expectativa de que aquele sermão fizesse na vida da pessoa uma reação favorável para o melhor. Deus ainda precisou dessa ilustração viva, criou então a planta, colocou ele ali diante daquela situação. Diz assim a palavra do Senhor, verso 9: então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ou como se dissesse assim: você tem alguma razão em estar assim por causa dessa planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte, eu estou com razão até a morte. Ele estava irado, meus irmãos. Tornou o Senhor, falou novamente o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Meus irmãos, eu penso que a partir daí ele conseguiu entender um pouco da compaixão de Deus, misericórdia de Deus. E aí, meus irmãos, como profeta de Deus, ele entendeu, na minha visão, de que precisaria pensar como Deus para ser um servo de Deus. Precisava amar a Deus para ser um servo de Deus. Precisava ter a misericórdia de Deus para ser um servo do Senhor, porque ele viu que ele foi útil por falar algumas palavras. E como poderia ser mais útil ainda se ele se envolvesse completamente na missão de Deus de todo o seu coração. Por isso essa palavra, meus irmãos, é para todos nós que pregamos, que falamos aos vizinhos, que falamos aos colegas de trabalho, que servimos ao Senhor, para fazermos o trabalho do Senhor com a perspectiva do Senhor, com os olhos do Senhor, com o amor do Senhor, com a bênção do Senhor também. Nós não podemos, meus irmãos, viver uma dicotomia no sentido da paixão e amor pelas almas perdidas. Não vamos esquecer que nós temos um Deus que perdoa qualquer pessoa, qualquer situação. Não vamos dizer nunca: e se o fizermos estaremos pecando. Essa pessoa não tem jeito. Essa pessoa não tem jeito. Essa pessoa é de fato uma pessoa que nasceu para o mal. Essa pessoa não tem jeito, o que ela tem feito, o que ela faz, não é para receber a palavra, porque a palavra é muito santa, meus irmãos. Sabemos que a palavra é santa, Deus é santo, mas a palavra santa de Deus provoca no coração do pecador algo, meus irmãos, tremendo, que muitos de nós aqui já experimentamos. Alguns que já serviram ao Senhor, já foram da igreja, só precisaram levantar a mão um dia, porque já tinham compreensão do que fazer para aceitar Cristo como Salvador. Alguém só precisa de um pequeno passo, outros precisam de um passo enorme
para a sua conversão, mas é Deus agindo, o Espírito Santo agindo, santo e puro, no coração do pecador, no entendimento dele, que ele vai então ter a compreensão da misericórdia do Senhor. Deus me ama mesmo assim, nesse estado, fazendo isso. Deus é cheio de misericórdia. Não vamos esquecer, meus irmãos, isto. E nós vamos também entender que muitas das tempestades que nós passamos, a gente precisa até ver dentro da nossa vida, não é? O que nós temos, não é? Feito para que o Senhor possa aplacar as tempestades, não é? E desobediência, meus irmãos, vida mole também com a obra do Senhor, não é? Falta de compromisso com a obra do Senhor, calar a boca, guardar a apólice da salvação na gaveta, nada agrada ao Senhor. E muitas vezes o Senhor nos dá um empurrão, mostra que nós devemos nos submeter à sua vontade, para sermos aquilo que Deus deseja. Diga comigo, Deus é compaixão, Deus é amor, Deus é misericórdia. E nós também precisamos ser, meus irmãos, assim como nosso Deus, para podermos ser chamados filhos de Deus. Amém, meus irmãos? Você recebe essa palavra de Deus para a sua vida, em nome de Jesus? Então vamos sempre, meus irmãos, agir dessa maneira. Eu quero convidar a igreja para ficar de pé. Não vai dar tempo, meus irmãos, para cantar, porque eu tinha certeza que nós iríamos precisar de 1 hora para essa mensagem nesta manhã, mas a gente pôde também trazer uma visão bastante bíblica para esse livro, não é, da Bíblia, de Jonas, no entendimento do que tudo aconteceu. E vamos ficar prevenidos para não termos um coração, não é, orgulhoso, egoísta e exclusivista como o de Jonas, não é? E para tanto o Senhor nos abençoe. Feche seus olhos, faça uma oração pessoal sua. Peça ao Senhor que lhe dê um coração cheio de compaixão para aquela pessoa que você talvez tenha você não vai admitir que é preconceito, mas se você não gosta dela, se você tem alguma dificuldade, então peça ao Senhor que possa trazer amor, compaixão e misericórdia no seu coração também, porque se você não tiver esse sentimento da parte de Deus, você não será mais do que um Jonas. Pode até falar, mas sem alma, sem vida, sem coração. Pregar por obrigação, meus irmãos, não é para o crente convertido. O crente convertido prega com prazer. O crente convertido prega para ver coisas acontecerem na vida das pessoas. Peça a Deus para dar amor àquela pessoa que você conhece lá na faculdade, lá no seu trabalho, na sua parentela, na sua vizinhança. Peça ao Senhor um amor puro, um amor santo, que esteja acima dos seus preconceitos e da sua própria vontade. Pai de amor, nós recebemos, ó Pai, essa Tua palavra, recebemos, ó Pai, esse exemplo de um profeta que já profetizou tantas bênçãos, ó Pai, mas que vacilou, Senhor, por crises pessoais, preconceitos pessoais. Mas, ó Pai, teve que ir e pregar segundo a Tua vontade, Senhor. Teve que se curvar, porque o Senhor é o Senhor dos senhores. O Senhor manda, Senhor. O Senhor manda. Nós obedecemos, assim precisa ser. E, ó Pai, livra-nos, ó Pai, de passar pelo que passou Jonas, pela sua rebeldia e pela sua desobediência, ó Pai. Nós pedimos essas bênçãos e oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Podem sentar, meus irmãos. Nós estamos encerrando o nosso culto. Eu só gostaria de comunicar, meus irmãos, que no dia 1º nós vamos ter o nosso dia da PIB. Dia da PIB, dia de comunhão. E nós vamos começar neste dia o mês da família na nossa igreja. E vamos tratar da família durante todo o mês de maio. Então esse vai ser o dia. Então você pode fazer a sua inscrição lá atrás,
com a Carolina, fazer seu pagamento, tomar informações. Nós já tomamos informação com o Elton, para ver se nós vamos ter o ônibus. O Elton confirmou que vamos ter, mas também dependendo do número de pessoas, tá, meus irmãos? Nós vamos ter um ônibus, não é, para levar 5, 6 pessoas. É claro, uma Kombi pode fazer isso, um carro, né, particular também pode fazer, tá? Então você pode deixar o seu nome lá, eu vou, mas eu quero ir de ônibus, tá? E nós vamos providenciar o ônibus para levar até ao nosso acampamento, tá? E algumas pessoas que, se não tiverem veículo, e se forem poucas, nós haveremos de conseguir carona nos carros dos irmãos membros da igreja. Queremos que todos possam participar. Visitantes que são presentes aqui também podem participar, tá? O custo é R$20 para churrasco, tá? E cada família vai levar uma sobremesa, tá? Os irmãos podem variar a sobremesa agora, tá, meus irmãos? Eu falei em pudim aqui, ontem só deu pudim, né? Meus irmãos, choveu pudim ontem aqui, não é? Tá? Mas, teve 11 pudins, tá? Eu comi alguns e compartilhei os outros com os irmãos aí, tá? Para os irmãos não ficassem sem pudim. Mas também apareceu aí, meus irmãos, também outras coisas boas, pavê, não é? Pavê muito bom também, não é? Aquele que é feito de flan, né? De coco, não é? Já foi a mãe que fez, a mãe esqueceu o que fez, irmã. Quem fez foi a mãe Laurimê, o manjar, tá? E muito delicioso, pode trazer, tá? Vamos variar aqui, senão só vai dar pudim, tá bom, meus irmãos? Então, vai ser um dia de muita alegria, de muita festa, não é? Em nome de Jesus. E depois a mãe pode levar 2 também, irmã Laurimê, tá? Pode levar 2, tá bom? Mas já sabe para quem vai ser o segundo depois, né? Meus irmãos, vamos ficar de pé em nome de Jesus, tá? Já fizemos aqui o nosso anúncio, tá? E hoje à noite, meus irmãos, nós teremos, não é? Aqui mais uma tormenta, meus irmãos. Essa foi uma tormenta. Eu penso, meus irmãos, que a tormenta da noite é mais forte do que essa. Só não teve o peixe, tá? Mas a tormenta foi mais forte do que esta, tá? Vamos falar das tormentas onde o salvo está na tormenta da vida junto com incrédulos. Onde um salvo, fiel, não é, está no meio da tormenta junto com os incrédulos. Qual deve ser o comportamento do cristão em tal circunstância? Tá bem, meus irmãos? Então nós vamos agora orar e vamos nos despedir. Feche seus olhos. Pai de amor, abençoa, Senhor, cada irmão, cada irmã, cada convidado, irmãos de outras igrejas que estão conosco. Nós queremos mais uma vez te agradecer pela Tua palavra, Senhor, que nos ensina, Senhor, que não mostra somente as virtudes dos servos, mas também os defeitos, ó Pai, para que nós possamos nos consolar nas nossas faltas e defeitos ao olhar profetas, homens e mulheres de Deus que tanto fizeram para o Senhor, ó Pai, mas passaram por alguns momentos na sua vida, e que o Senhor não tira, Senhor, do exercício da fé, da missão, do serviço cristão, aquele crente que pode ter cometido, Senhor, alguma falta, ou que esteja desanimado. O Senhor pode restaurar, Senhor. O Senhor é santo, é puro, Pai. O Senhor é misericordioso. Ó Pai, abençoa cada irmão, cada irmã, nesse dia, e que possamos retornar à noite, Senhor, para ouvirmos e aprendermos mais uma lição da Tua palavra, Senhor. E o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Até logo mais à noite. Deus abençoe.